Olá, um ótimo dia para todos vocês, um ótimo domingo, feliz Dia dos Pais para todos os pais, e que Deus os abençoe e os guarde, e que você, como sacerdote da sua casa, possa guiar a sua família com a providência divina, de instruí-los no caminho da verdade. Então, além de ser um bom pai, um bom marido, você tem que também ser um grande sacerdote da sua casa. Um feliz Dia dos Pais para todos nós. Vamos hoje estudar o livro de Eclesiastes, o capítulo 8. Convido a todos vocês a pegarem as suas Bíblias e deixá-la aberta aí no capítulo 8, onde hoje Deus tem uma palavra de esperança para cada um de nós. Antes, vamos a uma rápida oração. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Hoje é domingo, dia dos pais. Que o Senhor possa abençoar todos os pais em todos os lugares e que cada um de nós possamos, ó Pai, ter a sabedoria do céu para sermos sacerdotes da nossa casa. Abençoe, Senhor Deus, todos os pais, abençoe cada família, cada filho. Fica conosco agora ao estudarmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, o título da mensagem de hoje, do capítulo 8, é: E quanto aos perversos? O que vai acontecer com os perversos? O título, então, é: E quanto aos perversos? Interrogação. Sabe, queridos, quantas e quantas vezes a gente faz essa pergunta, não é verdade? E o que vai acontecer com as pessoas ruins? O que vai acontecer com essas pessoas que só praticam mal para as outras pessoas? Salomão retorna aqui, então, ao assunto do capítulo 1, a partir do versículo 18, ele vai falar ali a respeito da sabedoria, que ele não compreende totalmente, mas ele também não descarta a sabedoria, porque somente através da sabedoria divina é que nós poderemos exercitar a nossa fé. É isso que Salomão vai dizer aqui no capítulo 8. Então, eu quero ler com vocês aqui alguns versos, do verso 1 até o verso 9. Salomão vai falar aqui claramente sobre uma ideia. E qual é a ideia? A autoridade. Do verso 10 até o versículo 14, ele vai falar sobre a injustiça. E do capítulo 8, verso 15 ao verso 17, ele vai falar sobre a misericórdia, aliás, sobre o mistério, esse mistério de Deus que a raça humana não consegue compreender. Então, vamos então estudar aqui o versículo 1. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reduzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Eu digo a você, agora ele começa uma ideia a respeito do que ele começou ali fazendo essas perguntas. Ele está dizendo, preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Observe a ordem do rei. E isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Observe que um servo, quando ele está servindo a um rei humano, um rei que era comum na época de Salomão, que todo servo que servia a algum rei fizesse juramentos. Esses juramentos eram diante de Deus. Porque toda autoridade, como diz o livro de Romanos, capítulo 12, ali 13, a Bíblia vai dizer que toda autoridade vem de Deus. E é Deus quem coloca ela ali. Então, quando um servo está servindo ao rei, era como se estivesse servindo ao próprio Deus. Mas existiu em todas as épocas reis ruins, queridos. Existia ali, queridos, muitos reis que eram cruéis. Então, nós vamos falar aqui o nome de alguns. Por exemplo, existiu aqui os grandes generais, os grandes reis, como Nabucodonosor, como outros e outros reis que fizeram tantas coisas ruins para as pessoas. Os Césares, esses grandes governantes que faziam coisas ruins e também obrigavam os seus servos a fazerem coisas ruins. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Presta bem atenção. Há uma história relatada no livro de Reis, que eu quero ler com vocês aqui na minha Bíblia, nessa outra Bíblia que eu quero ler com vocês, que aconteceu com Davi. Eu quero ler com vocês uma história que aconteceu com Davi, está aqui no livro dos Reis, aliás, no livro de Samuel, desculpa, Samuel,
Observe o que acontece aqui com a história de Davi. Segundo Samuel, Davi ele faz aqui ele quer fazer aqui um censo. Segundo Samuel, no último capítulo do livro de Segundo Samuel, vai contar essa história. Davi ele faz um censo no penúltimo capítulo, desculpa, no capítulo 24, aliás, é o último mesmo. Davi levanta um censo e, ao levantar esse censo, ele pede para o seu servo Joabe, para que Joabe pudesse fazer essa contagem. Então, olha só o que Joabe fala para Davi. Então disse Joabe, capítulo 24, verso 2 de 2 Samuel. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por quê? Por que tem prazer o rei nesta coisa? Ou que prazer tem o meu senhor nisso, em fazer contagem do seu exército, fazer contagem dos seus servos que lutam na sua batalha? Por que fazer isso? Então, observe, Davi estava querendo fazer um levantamento para saber quantos soldados ele tinha para vencer as batalhas. Davi não foi autorizado a fazer isso. As vitórias que Davi tinha, ela vinha mediante a mão de Deus, era Deus quem dava as vitórias. E Davi, quando faz isso, ele se exalta dizendo assim: a vitória vem das minhas mãos. E Joabe não concorda em fazer o censo, fazer o levantamento de quantos soldados tinha. Mas, mesmo assim, Joabe foi e fez. Aí, queridos, Deus se levanta para punir Davi. É interessante que Deus não vai punir Joabe, que fez isso. E aí Deus, então, manda um anjo do Senhor vai e fala para Davi. Aliás, um profeta, o nome dele é Gade, veio, pois, Gade, no versículo 13, a Davi lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome venha à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e a eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta ele dá ao que me enviou. Quem enviou Gade para dar essa sentença para Davi? Foi o próprio Deus. Gade era um profeta, e como profeta ele foi lá para falar para Davi: Davi, Deus não concordou com nada que você fez. Agora, por que eu estou lendo essa história para vocês? Deus está dizendo assim: olha, presta bem atenção. Mesmo que o seu governante faça você fazer coisas erradas, saiba que eu estou vendo. Você prometeu, isso acontecia muito naquela época. E Salomão está dizendo assim: olha, todas essas coisas que aconteciam, eles faziam juramentos diante desses reis e praticavam coisas erradas. Mas entenda, observe uma coisa que Salomão vai falar aqui no capítulo 8. Ele diz assim, olha só: porque há um tempo e um modo, versículo 6, para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Nós já temos uma carga pesada sobre nós. E observe que, naquela época, esses governantes colocavam mais cargas pesadas sobre os seus servos. Mas esses servos, se eles fossem temente a Deus, poderiam escolher também não fazer essas coisas erradas. Porque quando um governante ele vai de encontro com a palavra de Deus, ele vai contra a palavra de Deus, melhor dizendo, o servo de Deus, ele está desobrigado diante de Deus a praticar tal coisas. Mas observe uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês. Nós já nascemos com uma carga natural sobre nós. Nós já somos pecadores por natureza. Já somos ruins por natureza. E aí, quando um governante ruim desse faz qualquer coisa desse tipo, ele ainda coloca a carga mais pesada ainda sobre o ser humano. Versículo 8. Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito, sobre você, para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar. Agora, olha só o que ele diz: tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre a outra pessoa para o seu próprio mal. Queridos, observe que se um governante pede, e ele fez uma promessa diante de Deus que seria servo desse governante, mesmo que ele pratique coisas que Deus não concorde, o mal não vai cair sobre ele, vai cair sobre o seu governante. Agora, esse servo também não pode destruir a vida de outras pessoas. Observe que Joabe não foi lá para destruir a vida das pessoas. Ele foi fazer apenas uma contagem. Então, quando você vai fazer algo que vai prejudicar a salvação de outra pessoa ou vai destruir a vida de alguém,
com ordem de algum governante. Não faça. Não faça, porque você também será cúmplice. Querido amigo, Deus está dizendo assim, você pode escolher, mas saiba que diante de algumas coisas que você talvez vai praticar, Deus vai ter um encontro com aqueles que fez você fazer coisas erradas. Quando você vai para o livro do Apocalipse, você vê Deus pedindo, sai dela, povo meu, sai dela, por quê? Porque eu um dia vou julgar esses que praticam a maldade. Agora, observe agora os versos 9 até, aliás, o verso 10 até o versículo 14, que Salomão vai falar aqui sobre a desigualdade da vida. Aí Salomão diz assim, assim também vi os ímpios, ele é testemunha, serem sepultados com honra. Observe que interessante, naquela época de Salomão, era louvável uma pessoa ser sepultada com honra, mas até aqui, até os ímpios eram sepultados com honra, e ele vê, ele é testemunha, e vê que até os justos não tinham um sepultamento com honra. E aí, então, queridos, quando ele chega aqui na parte de baixo, ele diz assim, mas ainda que o pecado faça o mal 100 vezes, a vida dele se prolongue. Eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Então, mesmo que você não saiba por que essas coisas aconteçam, Deus está dizendo assim, filho querido, mesmo que você não entenda, saiba que eu estou vendo todas as coisas e tudo vai acabar bem para aqueles que temem ao Senhor. Salomão diz, mas nada correrá bem para o ímpio, ele não prolongará o seu dia, será como a sombra visto que não teme a Deus. Ou seja, Salomão tem certeza que um dia Deus vai julgar os perversos. E mesmo que ele tenha honraria nessa terra, um dia eles vão ter um encontro com Deus. Para nós terminarmos isso, Salomão então fala aqui então, por isso exalto a alegria, seja alegre, viva uma vida abundante nessa terra, viva uma vida feliz, temendo a Deus, porque este é o princípio da sabedoria, e temer a Deus não faz você ser um crente cabisbaixo, mas um crente alegre, um crente que usufrui do bem, da bênção que Deus te deu, sendo uma pessoa alegre, comendo as coisas próprias que Deus deixou para você. Agora, preste bem atenção. Salomão pesquisou, viu todas essas coisas, perdeu tempo de sono fazendo essas pesquisas, ele diz no verso 16. E aí, no final, ele diz assim, contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso poderá achar. Ou seja, a conclusão de tudo isso que Salomão diz é, tenha fé, viva pela fé, viva praticando as obras de Deus, porque através dessas coisas você poderá ser uma pessoa sábia. Não dispense a sabedoria, mas a sabedoria sem o temor a Deus não vale nada. Por isso, hoje eu quero dizer para você que é pai, para você que é o sacerdote da sua casa, seja um homem temente a Deus, porque você terá filhos tementes a Deus. Você, mãe, seja uma mulher temente a Deus, porque você também terá filhos tementes a Deus. Porque este é o princípio da sabedoria. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê um ótimo domingo e um feliz Dia dos Pais para todos nós. Amém.